Seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém. Pode se assentar, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Eu sei que quem está aqui é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. E quando Ele está em nosso meio, o nosso coração tem que estar estremecido na presença dEle, cheio de alegria. E nós viemos aqui nessa noite para nos alegrarmos do Senhor, para recebermos do Senhor, para darmos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. E nessa noite, o Senhor quer falar conosco, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, a partir do verso 1. O tema dessa noite nós poderíamos colocar aqui: o Deus que provê nunca falha. Amém? Amém. Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Senhor meu Deus e Pai, no poder que é no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, agora se torne rema em nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, uma boca profética, e que tudo venha do Senhor, que saia do trono de Ti agora, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui, que é o Senhor que está no controle de tudo. Amém. Queridos, eu quero que nesta noite você compreenda o que Deus tem para mim e para você. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que são novos convertidos, talvez alguns aí que tenham 10 anos, 20 anos, 30, eu aí estou, mais de 30 anos. Mas eu quero que nesta noite você compreenda esse Deus que nós servimos. Será que nós vivemos experiências tremendas com Ele no nosso dia a dia? E aqui há uma palavra que o Senhor usa, esse profeta Isaías, onde ele fala: eu te criei, eu te formei, eu te remi. O que é isso? Remir é um resgate, é resgatar. Nós fomos resgatados, queridos, em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele te ama. Ele te resgatou das trevas, a mim e a você. Aqui há uma palavra que diz: eu estarei contigo. Mas parece que nessa nossa caminhada, Deus não está conosco em alguns momentos. Quantos aqui já não teve tantas situações contrárias, adversas, situações que você falou: eu não tenho mais saída, em qualquer área da sua vida, seja uma enfermidade, seja na área financeira, seja na sua vida profissional, na sua vida ministerial, e você fala: Deus não está comigo. Eu quero te dizer nesta noite: Deus sempre esteve conosco, aleluia. Ele diz aqui: eu estarei contigo, eu te chamei pelo teu nome. Queridos, quando eu e você estávamos lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, aleluia. Ele já tinha um propósito para mim e para você. Tem pessoas que pensam: mas o que eu estou fazendo aqui neste mundo? O que eu vim fazer? Você acha que Deus permitiu que você viesse a este mundo para não ter um propósito que é dele, não nosso? O problema é que nós muitas das vezes queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus.
Nós não conhecemos muitas vezes esse Deus que nos criou, que nos formou, e que tem um propósito para mim e para você. Quando Ele fala, eu te chamei pelo teu nome, queridos, é intimidade, é amizade. Deus quer ter intimidade comigo e contigo, aleluia. É todos os dias. Não é somente aqui no culto de 2 horas, 2h30 que você fica aqui louvando, adorando, ouvindo a palavra e falar, agora eu tive um momento com Deus. Momento com Deus são todos os momentos da nossa vida. O ar que respiramos vem dEle. Nós viemos a essa terra para adorá-lo, para ter intimidade com Ele. Não é só no momento que você e eu estamos ali no nosso quarto orando. Muitas vezes fala, agora eu vou ter uma intimidade com Deus no meu quarto. Sim, mas não é só naquele momento, são todos os momentos da nossa vida. É no carro, é no trabalho, é na escola, é lá no terminal de ônibus. Você acha que quando você está em algum lugar, Deus não está com você? Ele fala, olha Samuel, agora você fica aí sozinho, né? Eu vou sair perto de você. Não, Ele sempre está conosco, aleluia. Em todos os momentos, na adversidade, na bonança, em todos os momentos. E nós precisamos entender esse Deus que nós temos, esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos chamou pelo nosso nome, que quer uma intimidade, que a todo momento Ele quer prover as nossas necessidades. Agora eu quero que você entenda nessa noite que quando eu falo aqui prover as nossas necessidades, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, lá 19, que Ele suprirá, o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas não é somente bens materiais, dinheiro, não, é muito mais além do que isso. São todas as nossas necessidades. Pessoas que muitas das vezes estão depressivas, angustiadas, fracas. Deus é que vai suprir, queridos, todas essas necessidades. Porque Ele nos ama. Ele quer que nós verdadeiramente caminhemos com Ele. E quando eu estava meditando a palavra de Deus, essa questão da provisão, o Senhor me levou lá em Gênesis, aonde apareceu pela primeira vez sobre Jeová Jiré, o Senhor proverá. Vocês conhecem a história de Abraão, onde ele foi entregar o seu filho Isaque, e ali Deus proveu a sua necessidade, e aquele local ficou chamado, aquele monte ali, o Senhor proverá. O Senhor sempre proveu e proverá as nossas necessidades, por mais impossível que seja, Ele irá prover. Quando nós vemos um povo, que Deus levanta um líder, Moisés, para tirar da escravidão do Egito, e por 40 anos, queridos, não é um dia, não é um mês, 40 anos, aquele povo caminhando no deserto. O que a Bíblia fala? O que Deus fez por eles? Durante aqueles 40 anos, eles pararam em algum shopping para comprar roupa? Não tinha shopping naquela época, né? Mas alguém parou e falou, nós temos que confeccionar roupas. Vai ler na Bíblia, está na palavra de Deus. Deuteronômio 29:5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes. Está aqui. Nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Quando eu e os pastores aí vamos lá para Ribeirão, a gente sempre para lá, né? Para ver um sapatinho. O pastor Braz é o expert, o pastor Eduardo, então nem se fala, né? Aí eu fico no vácuo deles. O pastor Vilela nem tanto, mas o pastor Braz e o pastor Eduardo, quando para lá, olha o sapato, e aí eu fico olhando. A gente tem que parar para comprar um sapato. Mas aqui, no deserto, 40 anos, não tinha uma parada de Ribeirão para comprar um sapato.
Se olhar nos pés deles, aí pode ver que eles compraram tudo lá, né? Não entrega. Mas 40 anos. Opa! Não envelheceu, glória a Deus. Olha que Deus tremendo. Já pensou, a gente está vivendo aqui, não preciso comprar roupa, não preciso comprar sapato, hein? Ô glória, hein? Será que esse Deus que supriu 40 anos, ele não pode suprir a minha vida hoje e a sua vida, irmãos? Sim ou não? Houve uma necessidade naquela época, não tinha como confeccionar as vestes, as roupas, os sapatos. Então Deus, que sempre esteve com aquele povo, um povo que era murmurador, preste atenção, um povo rebelde, e Deus amava aquele povo, e Deus, olhando a necessidade deles por 40 anos, falou: não, fica tranquilo, não vai envelhecer a sua camisa aí, não, o seu sapato não vai estragar, não vai envelhecer. 40 anos. Eu fico imaginando a pessoa envelhecendo e a roupa não. A pessoa ficando velha e a roupa não. Olha que coisa linda, é o sobrenatural de Deus. E eles murmuravam, agora estão murmurando, não, porque lá no Egito eu comia churrasco, que o pastor Braz falou agora, né? Aquela asinha de frango. Lá no Egito eu comia o melhor, agora estou aqui no deserto. E aí começaram a murmurar. Aí o que Deus fez? Deus vai e fala: olha, eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Pão e carne, todo dia. Esse é o Deus que provê as necessidades daquele povo murmurador. E será que Deus não vai prover na sua vida, queridos? Será que a tua necessidade é tão assim diferente que Deus fala: não, você não merece, nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos ama de tal maneira que a sua graça tem nos atingido, assim como foi aqui no Antigo Testamento, Ele é hoje comigo e com você. O salmista Davi entendeu muito bem isso, porque lá no Salmos 23, aí onde já ouvimos aqui a ministração, até mesmo do pastor Eduardo, sobre o Salmos 23, e ali fala, no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Por que não temeria mal algum? Porque tu estás comigo, aleluia. Deus sempre vai estar conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, não importa a situação que você está vivendo, está difícil, mas o nosso Deus está com você, o teu Deus está com você, Ele te sustenta pela mão, aleluia. Nós louvamos aqui, se tiver assim, está afundando, Ele pega e nos levanta, aleluia. Como nós ouvimos aqui, lemos, Isaías: se você passar pelo fogo, não te queimará. Se passar pelas águas, não vai submergir, não vai afundar, porque o Senhor é conosco. E o que significa isso? São as tempestades da nossa vida, do nosso dia a dia, as adversidades. Talvez você não está literalmente entrando no fogo, talvez você literalmente não está ali no rio, mas você tem passado por situações que só Deus pode estar no controle da sua vida, aleluia. Será que você tem crido nesse Deus? Será que você tem perseverado nesse Deus? E ficar buscando tantas outras coisas. E esse Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tem uns que só ministram o Velho Testamento, né? Hoje, né? Ainda lá em Israel é muito assim. O Antigo Testamento. Ah, mas eu só me apego no Antigo. Ah, eu só me apego no Novo. O Novo completa o Antigo. O Deus do Antigo é o Deus do Novo, aleluia. Não mudou. Não adianta a gente ficar confuso, não, mas e agora? Deus, será que Ele vai agir como Ele agia antes? Somente eu... Não, Ele é o mesmo. Ele é amor, Ele é justiça. Queridos, Deus, Ele quer
prover a tua necessidade hoje, em nome de Jesus. Creia nisso. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você já está muito mais adiante do ímpio. Mas o problema é que nós muitas vezes esquecemos desse Deus que nós um dia entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, o seu Filho, e ficamos padecendo. O meu povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento não é apenas na letra, é no entendimento, no coração, é em tudo. Nós ouvimos a palavra de Deus aqui todas as semanas. Isso é entendimento e fé. Quando eu ouço a palavra de Deus entra no meu coração, e eu vou crendo naquilo que eu estou ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não posso ficar da mesma maneira que eu estava antes. Palavras proféticas, palavras de cura, de libertação, palavras que vêm do trono de Deus. Homens e mulheres que quando sobem aqui são canais de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender, não podemos ficar da mesma maneira. Somente aqueles ainda que estão gatinhando, novos, meninos na fé. Mas muitos de nós aqui estamos há muito tempo, ouvindo a palavra de Deus, e não temos tido experiência com o nosso Deus, porque nós não queremos. Mas nessa noite o Senhor diz: eu sou contigo, não temas, não temas. Vocês conhecem em Juízes a passagem de Gideão, um homem que não era guerreiro, não era um soldado. Os medianitas estavam ali para destruir tudo, mas Deus levanta esse homem, um homem que começa a dar muitas explicações. A minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa. E o que Deus fala para ele? Através de um anjo, o próprio Senhor diz. Vamos ver lá em Juízes, capítulo 6, verso 11, para que você receba esta palavra. Juízes 6, 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Mais uma vez, o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus fala para mim e para você: eu sou contigo, varão e varoa valorosa. Aleluia. Porque o diabo fica colocando aí na nossa mente: você não é nada, fica quieto aí, você não vai conseguir, você não vai avançar. Coloca medo. O medo não vem de Deus, queridos. O diabo tenta colocar o medo, colocando empecilhos, mas Deus sempre está falando para mim e para você: eu sou contigo, não temas, você é valoroso. Você precisa compreender isso. Gideão demorou um pouquinho para entender, mas ele entendeu. E tem muitos de nós aqui que estamos demorando para entender. Ah, Senhor, mas se eu sou mesmo, então faz isso. Ah, Senhor. Tem muitos Gideões aqui que está meses, anos pedindo uma prova de Deus. Senhor, se for, então faça isso. E nunca está à frente. Deus está falando: você pode, porque eu sou contigo, eu vou à frente. Nós precisamos hoje nos levantar como filhos de Deus que somos. O Senhor já nos deu toda a autoridade, mas nós não estamos usando essa autoridade, porque nós estamos nos escondendo. Gideão estava escondido, mas o Senhor foi até ele e falou: sai daí, rapaz, o que você está fazendo aí? Você é valoroso, se levanta. Muitos têm se escondido,
Deus tem falado e muitos estão se escondendo. Muitos que Deus tem levantado para liderar estão se escondendo. Com o seu eu, com a sua vontade. Não, porque agora não dá, porque eu preciso fazer isso, aquilo, é porque não vai dar certo. Quando Deus está à frente, tudo dá certo, aleluia, tudo dá certo. E quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus, Ele sempre esteve ali ensinando aos seus discípulos. E quando Ele está partindo, Ele fala ali, olha, vão, façam discípulos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele falou, não se preocupe, eu vou estar com vocês. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, Jesus está conosco todos os dias. Você e eu não estamos sozinhos. Muitas vezes nós estamos com medo, não, porque eu estou sozinho, olha o que está acontecendo à minha volta, porque eu não vou, tem gente que até para de orar, eu não vou orar mais porque o negócio está ficando feio, eu não vou entrar nessa brecha, aí começa, não vou entrar mais nessa brecha, eu não vou orar mais pela igreja, eu não vou orar mais pelo irmão, eu não vou orar mais lá na minha célula, porque eu estou entrando na brecha. Quem está à frente de tudo isso? É o nosso general Jesus Cristo. Nunca perdeu uma batalha. Aí eu vou ficar com medo. Pode vir, né? Pode vir. Tem umas coisas, pode vir quente, né? Que eu estou fervendo do Espírito Santo de Deus. Amém? Fervendo do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. O diabo pode vir fervendo do inferno, lá quente lá do inferno. Mas maior, mais quente é o Espírito Santo, mais poderoso é o Espírito Santo do que o diabo. Aí a gente fica com medo, né? Não vou entrar nesse negócio de interceder lá na sala de oração, lá, deixa para os pastores, deixa para eles lá, né? É para mim e para você. Nós temos um inimigo declarado. Não adianta você ficar se escondendo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se levante como um soldado do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos lembrar que Deus, Ele esteve e sempre estará conosco, todos os dias. Eu quero lembrar rapidamente aqui, 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês conhecem a história. De repente o rei Nabucodonosor levanta lá um altar e manda um altar de ouro, os deuses, vocês vão ter que adorar agora. Mas esses 3 só adoravam a Deus. E eles negaram. E esse rei ficou furioso. E foi até eles, ainda deram uma chance, falou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vou dar mais uma oportunidade para vocês. Quando eu tocar a harpa, isso, aquilo, os tamborins, eu quero que vocês se prostrem diante desse altar. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão para a fornalha de fogo, cheia de chamas. O que eles responderam? Não, rei, não faz isso conosco não, pelo amor de Deus. Foi isso? Eles responderam para ele, ô rei, vou te dizer uma coisa, viu? Você é poderoso, né? O Deus que nós servimos é muito mais poderoso para nos livrar desta fornalha. Eu não vou dobrar ao seu Deus, ao seu altar, eu só dobro diante do meu Deus. O rei ficou furioso. E aí chama todos os soldados, esquenta aí 7 vezes mais essa fornalha. Eles são rebeldes, eles não querem me obedecer. E a Bíblia diz que esquentou lá 7 vezes mais a fornalha. Que quando os soldados foram levar eles para a fornalha, os soldados morreram na hora, queimado. E aí jogaram os 3 naquela fornalha. O que era para acontecer? Se os próprios soldados, quando levaram eles ali amarrados e jogaram na fornalha e morreram, eles automaticamente eram para ser queimados. Mas o Deus, que é o nosso Deus, estava com eles, aleluia.
E quando jogaram os 3 lá, o rei ficou olhando, de repente olhou de longe, ficou dar um tempinho. Espera aí, não foi 3 que nós jogamos lá? Eu estou vendo agora 4, tem um 4º homem com a aparência de um Deus. E aqueles 4 andando naquela fornalha. Isso é Deus. O Deus que agiu naquela época é o Deus que age hoje. O problema é que a gente fica só lendo a Bíblia. Ai, porque Deus livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, que coisa linda, que coisa tremenda. Ah, porque Deus livrou Daniel na cova dos leões, que coisa linda, tremenda. E nós não vemos o que Deus tem nos livrado todo dia. Deus tem nos livrado, queridos. Talvez não seja ali na cova dos leões, não seja na fornalha, mas em muitas situações nós temos sido livrados por Deus. E não reconhecemos. E quando estamos numa situação adversa, ficamos, ai Deus, onde o Senhor está? Quantos aqui já não oraram? Deus, aonde o Senhor está? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Não precisa levantar a mão, não. Que eu sei que tem muita gente aqui que já orou, porque eu já orei também assim. Tá? Ou eu sou mais pecador que todo mundo aqui? Ai Deus, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo essa situação? E Deus sempre fala, Samuel, eu sempre estou contigo. Sempre estou contigo, não temas, não tenha medo. Pare de murmurar, pare de questionar. Eu sempre estarei contigo, jamais te abandonarei. E aí eu me lembro de muitas situações que já me aconteceu. E eu falo, foi Deus. Foi Deus. Como que eu não vi que foi Deus que me livrou? Foi Deus que supriu. Foi Deus que levantou. Foi Deus que sustentou. Todo dia é Deus. É Deus sustentando a minha vida, a minha família, meu casamento. Tudo é Deus, o meu ministério. Tudo é Deus. Porque se não for a Deus, eu já estaria sido consumido. Mas é Deus. Vemos aqui o que Deus já fez nesse ministério, nessa igreja, nos pastores, na sua vida. Quantos milagres Deus já fez? Quantos milagres? Quantos livramentos? É Deus. Porque Deus fala, eu sempre vou estar contigo. Não temas. O nosso exemplo aqui, né, como pastor Vilela, Deus, eu estou aqui, conheço o pastor Vilela desde quando ele veio aqui para Campinas. Se ele está de pé, é Deus, não é pela força dele, que ele já teve muita força, jogava muito futebol, mas ele tem a força de Deus. Se ele está em pé, se ele está aqui, é porque é Deus. E todos nós, se nós estamos aqui, é porque é Deus. Tivemos momentos difíceis na pandemia, né? Pastor Andiara, foi Deus. Foi Deus que teve o livramento. Ficamos com medo naquela pandemia, meu Deus, eu vou morrer e agora? Teve um momento que eu tive que orar por pessoas que estavam lá contaminadas. E eu falei, eu vou porque Deus é comigo. E aí a pessoa falou, não pastor, não chega aqui perto. Eu falei, não, é Deus, eu estou com Deus, Deus está aqui. Vamos orar. Se chegou a hora, chegou. Se não chegou, eu vou ficar. E eu fiquei. Não chegou a hora ainda. Mas eu vou ficar com medo? Não vou lá. Não, eu vou pegar essa peça e vou morrer. Jesus orava pelos leprosos, não tinha medo. Agora eu vou ter medo de orar, de chegar perto? Não, queridos, é Deus. Se eu não crer naquilo que eu estou lendo, então para tudo. É bonito ler na Bíblia, né? Porque Deus fez. Mas e na sua vida? Cadê os testemunhos? A gente só fica na Bíblia do passado. Isso aqui é para edificar a nossa fé, sim, mas eu preciso ter a minha experiência no dia a dia. E você tem tido, o problema é que você não tem reconhecido. Nós temos muitas vezes esquecido do que Deus tem feito.
Eu estou aqui porque Deus tem me sustentado. E eu quero te dizer, você está aqui nesta noite, é porque Deus tem te sustentado, aleluia. Pastor, está difícil o meu casamento. Deus está no controle do seu casamento, aleluia. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo no meu trabalho, uma perseguição. Deus está lá no controle desta situação. Ele nunca te abandonou. Queridos, eu tive tantas experiências nessa área profissional também. Deus me honrou onde eu trabalhei. Chegou momentos que gerentes queriam a minha cabeça, falou, não, eu vou mandar o Samuel embora daqui. Eu vou caçar ele de qualquer jeito. E eu sempre me colocando diante de Deus. Quando eu saí da empresa, chegou o tempo de Deus. Não foi antes nem depois. Os meus outros gerentes, diretores falavam, Samuel, quando você vai sair você vai querer sair da empresa? Eu falei, olha, a minha previsão é quando eu me aposentar, tiver o tempo de aposentadoria. E foi no tempo da minha aposentadoria. E quando chegou ainda uma semana antes, ele falou, você tem certeza que você quer sair agora? Eu falei, sim, porque agora eu preciso cumprir o chamado de Deus integral. E queridos, eu fui honrado naquele lugar. Todo o setor parou para fazer uma homenagem, para agradecer. Pessoas que vieram falar, Samuel, eu quero agradecer pelas suas orações, porque eles sabiam que eu era pastor, porque tem gente que se esconde no trabalho. Aqui eu não posso falar que eu sou crente, que eu sou pastor, que eu sou isso, não. Você é o que você é em Cristo Jesus em qualquer lugar, amém? E eles sabiam quem eu era em Cristo Jesus. E eles falaram, eu quero agradecer pelas suas orações. Me honraram, porque Deus me honrou naquele lugar. Fui perseguido, fui humilhado, mas fui honrado porque Deus estava comigo. Está difícil, meu irmão? Deus está no controle. Nada que Deus não possa vencer, porque tudo está no controle dEle. É só o começo das bonanças, da paz, da alegria que o Senhor tem para mim e para você. Tem lutas? Tem. Porque o próprio Senhor Jesus disse, ó, vós tereis aflições, tribulações deste mundo, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. E se eu venci, você também vai vencer, porque nós somos um, aleluia! Nós somos um com Ele. Por isso, nesta noite, que você receba essa palavra no seu coração, que esse Deus, Ele sempre estará conosco, provendo todas as nossas necessidades. Jovens, não é um entretenimento apenas aí, é a presença de Deus, do Espírito Santo na vida de vocês. As crianças, todos, nunca se esqueçam que naquele momento mais difícil da sua vida, o Senhor está ali com você, te sustentando. Talvez tenha um momento que você está chorando de dor. Senhor, está difícil. Jesus teve um momento de dor, difícil para ele. Ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Estava difícil, estava dolorido, estava angustiado, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, porque Deus estava ali com ele, mesmo naquele momento tão difícil, e foi o Pai que o sustentou, aleluia. E nesta noite, não há dor, não há enfermidade, não há luta, que o Senhor não possa te confortar e te dar vitória, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero que você agora feche os teus olhos e tenha agora um momento com o Senhor. Nós vamos ouvir uma canção, onde o Senhor fala ao meu e ao seu coração, que Ele vai prover, Ele virá sobre mim, sobre a sua vida. Ele é o Senhor Jeová Jireh. Creia nisso, creia nisso.
Você pode passar por situações adversas, mas é Ele que tem te guardado, que tem te livrado. Feche os teus olhos. Senhor, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Que esses corações possam nesta noite saber que o Senhor está no controle, que o Senhor está à frente. O fogo não te queima, a água não vai te submergir, porque o Senhor te sustenta. Aleluia. Feche os teus olhos. Oh, chorei. Reis. Chororobalalabalaj. Chorobalalash. Chororobalalabalalabash. Orei balalabassorereke. Não me queima.